Logísticos de Xanxerê, CDL. Temos a honra de receber nesta ocasião o delegado-geral de Polícia Civil de Santa Catarina, Dr. Ulisses Gabriel, para um diálogo fundamental sobre o tema Segurança Pública em Santa Catarina e ações para a região. Trata-se de uma pauta de extrema relevância para o setor produtivo, para as lideranças locais e principalmente para toda a sociedade catarinense. Convidamos agora o Sr. Elísio Valdemar Bonan, presidente da Associação Empresarial de Xanxerê, Sr. Vinícius Fassol, presidente da CDL de Xanxerê, para tomarem lugar de destaque à frente e receberem as autoridades que irão compor o espaço de destaque desta solenidade. Dr. Ulisses Gabriel, delegado-geral de Polícia de Santa Catarina, Senhor Evandro Saibo, prefeito em exercício de Xanxerê, Senhor Vinícius Burrat Yunis, delegado regional de Polícia de Xanxerê, Senhor Fernando Calfas, diretor de Polícia da Fronteira. Registramos e agradecemos com distinta consideração a presença de todas as autoridades e convidados que nos honram neste encontro. A presença de todos valoriza neste momento e reforça o compromisso coletivo com a segurança e desenvolvimento regional. Passamos muito brevemente agora às falas institucionais. Com a palavra o senhor Elísio Valdemar Bonan, presidente da Associação de Xanxerê. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Gostaria de cumprimentar primeiramente o Dr. Ulisses. Nos honra aqui nesse dia fazendo uma palestra sobre segurança pública. Gostaria de cumprimentar o Saibo, nosso prefeito em exercício, Dr. Vinícius, que nos trouxe essa palestra. Já de antemão agradecê-lo. O Dr. Fernando, obrigado pela presença, Dr. Fernando. E o nosso amigo, colega das instituições aqui, o Vinícius. Dizer assim desse dia a importância dessa palestra que vai trazer para nós, eu acredito, segurança pública. A gente precisa, no nosso dia, como cidadãos, como empresário, como todos que participam de uma sociedade civil organizada. Então, agradecer também todas as presenças da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros. Quero também agradecer ao nosso presidente vice-presidente da FACISC, Wilson, e a todos vocês, estender então nosso cordial abraço, nosso cumprimento, nossos diretores da associação. Muito obrigado. De ninguém, doutora Ana, e me desculpe que é alguém que não falei. Então, muito obrigado. Vamos em frente nessa palestra, bem rápido, para a gente não perder tempo da minha parte. Bem, obrigada pelas palavras, presidente. Uma palavra agora, presidente da CDL, senhor Vinícius. Boa tarde, pessoal. Para darmos sequência ao verdadeiro assunto, não vou falar mais do protocolo, o Elísio falou muito bem. Para nós é uma grata satisfação recebê-lo, delegado-geral, como também receber no nosso espaço. De antemão, agradecermos a todas as forças policiais, bombeiros, assim por diante, porque vocês são os verdadeiros heróis que conseguem fazer muito com tão pouco. Sabemos das grandes dificuldades e mesmo assim vocês conseguem fazer grandes entregas. E com certeza nós do comércio a gente se sente muito seguro, muito bem representado. Muito obrigado e tenhamos uma ótima palestra. Registramos a presença da nossa promotora Ana Boni. Seja bem-vinda. Então, agradecemos as demais autoridades que dispensam a palavra. Agradecemos os representantes das instituições. Solicitamos que as autoridades, por gentileza, tomem assento. E sem muitas delongas,
Convidamos então o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Dr. Ulisses Gabriel, para sua apresentação. Fique à vontade, por gentileza. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui, a convite do Dr. Vinícius. Nós já fizemos diversas conversas com entidades empresariais, em especial as associações empresariais e também as câmaras de dirigentes lojistas, além de FACISC e FCBL, porque o governador entende que a força motriz do nosso estado é aquela pessoa que empreende, que faz, que é a diferença em Santa Catarina. Por isso que há um debate necessário com a FACISC. Estamos aqui com o nosso vice-presidente, a minha mulher, minha esposa tem a oportunidade de ser a vice-presidente lá do sul da FACISC, junto com o Elcio, aqui de Palmitos, que tem procurado interiorizar as ações da classe empresarial. Muitas vezes nós temos presidentes dessas classes empresariais que são exclusivamente de Florianópolis ou de Joinville, e aí eles acabam pautando as suas ações, doutora Ana, para essas regiões. E aí nós constatamos isso ao longo dos anos. Tanto é que fizemos um estudo de distribuição do nosso efetivo e constatamos que as cidades que têm um déficit de efetivo, e a Coronel Elis sabe muito disso, e há outras cidades que estão com superávit de efetivo, considerando o que nós temos à disposição hoje. Então, via de regra no interior, e muitas cidades aqui da fronteira, que são 89, nossa território de fronteira, ao longo dos anos foram menosprezadas, não foram valorizadas. O governador Jorginho assume e pede que nós façamos um estudo de contingente populacional, número de crimes e gravidade dos crimes, para que o efetivo seja distribuído de forma equânime, de forma igual. Então, a partir de agora, por exemplo, os novos delegados que virão, estão em curso de formação e se formarão dia 15 de julho, serão destinados, em sua grande maioria, para cidades que estão sem delegado há bastante tempo. Temos aí situações aqui no oeste, como Itapiranga, Palmitos, temos situações aqui da nossa região, como é o caso de Abelardo, Luz, e aí então nós precisamos fazer com que essas cidades sejam devidamente contempladas, tal qual Xanxerê. Então, o governador tem pedido que nós conversemos e ouçamos as demandas da sociedade, apresentando o que nós fizemos até agora e o que pretendemos fazer. Então, agradeço, presidente, por essa oportunidade de estar aqui hoje. À noite estarei na universidade, exatamente trazendo um pouco o que nós estamos construindo para transformarmos Santa Catarina em uma referência internacional na área de segurança pública, juntamente com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Científica, nesse primeiro grupo de entidades ou forças que atuam na segurança, depois a Polícia Penal, um relacionamento integrado com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, transformando Santa Catarina em uma referência internacional em segurança pública, para que, com os voos que estão vindo para Santa Catarina de Portugal, Chile, Argentina e também do Panamá, criando esse hub com os Estados Unidos, nós possamos dizer para as pessoas: venha para o Brasil, mas venha para Santa Catarina. Aqui nós temos segurança pública e aqui não é o Rio de Janeiro e não vai ser o Rio de Janeiro. Então esse é o nosso grande objetivo. E a gente leva dados para Portugal, por exemplo. Portugal tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, Santa Catarina tem 7,8 milhões de habitantes. No ano passado nós tivemos 6.500 roubos aqui, Portugal teve cerca de 9.000 roubos. E as pessoas saem muitas vezes daqui para ir morar em Portugal porque lá tem segurança. Sendo que o nosso índice é exatamente igual ao de Portugal. Nós conseguimos resolver mais de 80% dos homicídios em Santa Catarina e no Canadá se resolve em 76%. Na Holanda, 77%. A média da Inglaterra é de 80%. E a nossa chega a ultrapassar 80%. Então, Santa Catarina é uma referência, só que nós temos que melhorar cada vez mais o nosso atendimento. Porque o crime se organiza e o Estado tem que estar cada vez mais organizado para dar uma resposta.
Então, só para dar uma dinâmica para vocês, a nossa polícia ela nasce em 1912. E aí, esse ano ela faz 212 anos mais um, não é o número, 212 mais um, nada. Então, e a partir dessa situação ela começa a operar fazendo um trabalho de garantia da ordem pública, investigador. Muitos tiveram aí parentes que eram os inspetores de quarteirão ou delegado calça curta. A história remonta a pessoas que eram designadas pelos prefeitos para atuarem na segurança dos seus bairros. E aí nós trabalhamos com 3 pautas: investigação, inteligência e fiscalização. Investigação, ocorre um crime, nós buscamos identificar quem foi o autor daquele crime, buscando as provas para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia e o Judiciário julgar. O trabalho de inteligência é um trabalho prévio. Vocês que estão na área empresarial, vocês fazem um trabalho de inteligência também. Por exemplo, quem faz a consulta no Serasa para verificar se aquele cliente que está comprando no crediário pode ter o crediário, isso é um serviço de inteligência. Quando vocês resolvem fazer uma pesquisa de mercado, isso é um serviço de inteligência. A polícia também faz, mas para criminosos. Então a gente faz levantamentos para identificar a atuação dos criminosos antes que elas ocorram. Ou fazemos levantamentos de informações para a tomada de decisões. Por exemplo, o monitoramento de facção criminosa. Nós fizemos um levantamento e identificamos que Santa Catarina tem 6 facções criminosas e uma com uma dominação. Outras 5 tem aí em algumas cidades, mas não tem um domínio em Santa Catarina da prática do tráfico de drogas. E aqui temos em Santa Catarina, que foi fundada aqui, está sob controle. Então a atividade de inteligência traz informações para que a gente possa atuar, se antecipando ao crime e para a tomada de decisão também. Quais as cidades precisam de mais efetivo, com base em número de ocorrências? Quais as cidades que nós precisamos reforçar com viaturas 4x4? Quais as cidades que precisam de fuzis calibre 5.56 ou 7.62? Então esse é um serviço de inteligência que a gente faz um monitoramento de ações criminosas e também para a tomada de decisões. E nós temos uma outra missão, que é a de fiscalização, tal qual o bombeiro que faz a concessão dos alvarás e licenças para construções e liberação de estruturas, nós fazemos para determinado grupo de entes, de pessoas jurídicas que estão sob fiscalização, como são produtos controlados, por exemplo, quem vende munições, quem vende fogos de artifício, postos de combustível, revendas de gás. Então a gente também faz uma avaliação desses locais e com o governo Bolsonaro, com a lei de liberdade econômica, determinados estabelecimentos deixaram de ter essa fiscalização. Porque não tinha sentido que em uma pequena lanchonete, um bar ou um pequeno restaurante estivesse sob fiscalização se não representasse potencial de perigo. Então nós acabamos focando nas questões mais complexas. E a nossa área de atuação passa desde a delegacia virtual, contatos das delegacias. Nós criamos um programa SOS Pet para animais desaparecidos. Então a pessoa pode, se achar um animal, lançar lá essa informação no nosso site, que está vinculado a pessoas desaparecidas. Então eu vou lançar o desaparecimento de um cão, eu vejo uma pessoa desaparecida que eventualmente está na cidade. Então eu faço um link com isso e acabo muitas vezes auxiliando no encontro dessa pessoa. Nós temos aqui também uma delegacia do agronegócio, foi uma ideia do Dr. Calfas. Santa Catarina é pujante no agronegócio, é o nosso líder, e nós precisávamos dar um atendimento especializado para aquelas pessoas que atuam no agro. Então a gente tem uma unidade para combater os crimes contra o agro. Temos uma central única de denúncias, que se chama SUD, Sistema Único de Denúncias, que nós desenvolvemos dentro da Polícia Civil, porque antigamente nós recebíamos ligações pelo WhatsApp, pelo 181, denúncia por formulário e pelo boletim de ocorrência. E aí nós tínhamos 4 bases, tudo separado. Nós precisávamos consultar uma denúncia de uma pessoa, tinha que procurar nas 4 bases. Hoje nós centralizamos, colocamos inteligência artificial, e aí então a denúncia chega, ela é gravada, ela é degravada. Nós temos uma busca com robôs nos nossos sistemas de placa de carro, nome de pessoa,
e a partir daí vem toda a informação para o sistema e nós enviamos para a delegacia respectiva, sem que o policial tenha que ficar perdendo tempo fazendo pesquisas dentro de sistemas. Os nossos robôs que fazem essas pesquisas e já encaminham para a delegacia. Então a central fica lá em Florianópolis, as ligações vão sendo recebidas, transcritas, transformadas em denúncia anônima, com base em todas as informações que nós juntamos e encaminhamos, por exemplo, para a delegacia de Xixerê, se a denúncia é aqui da delegacia de Xixerê. Além disso, nós criamos aquele projeto de desaparecidos, com uma delegacia de desaparecidos, e resolvemos um problema que era complexo. Quem ia fazer um concurso público, quem precisava fazer um porte, um registro de arma de fogo, tinha que pedir uma certidão de antecedência. Ele tinha que ir lá na delegacia, fazer o pedido, o policial tinha que fazer a pesquisa, além de atender, 3, 4, 5, 7 dias depois o cidadão voltava lá, perdendo seu tempo, o policial tinha que entregar depois de fazer a pesquisa. Hoje, nós fizemos isso de forma digital, dentro do nosso próprio site. Então, o cidadão ainda lá faz o pedido, depois retorna para o e-mail dele a certidão de antecedência. Criamos uma revista de ciências policiais, um portal Foragidos. Isso era um projeto do governador Jorginho lá em 2005, quando era deputado. Nós não tínhamos um portal de foragidos, com base em índices que identificam quem é o mais perigoso e o menos. Então, todo indivíduo foragido que está com mandado de prisão, ele vai para o portal Foragidos. Se ele participa de uma organização criminosa, a pontuação é maior. Se ele acaba praticando um crime de homicídio, ele recebe uma pontuação. Se está em organização criminosa, é outra pontuação, para dizer quem são os mais perigosos, e eles entram na nossa lista de procurados. Conseguimos localizar e prender indivíduos que estavam em outros estados, como o Rio de Janeiro, com base nesse portal Foragidos. Também temos informações sobre a nossa atividade de fiscalização, um portal de transparência, um alerta de cargas para cargas roubadas, que atua diretamente na nossa delegacia de furtos e roubos de carga, que foi criada, e também uma situação de proteção a golpes, porque um dos nossos maiores problemas e que tem causado um prejuízo muito grande para Santa Catarina são os golpes. E depois criamos uma delegacia da mulher online. Falando sobre os golpes. Em 2019, nós tivemos 25 mil golpes virtuais em Santa Catarina. Tá? Em 2020, foi para 40. Em 2021, chegamos a 60 mil. Em 2022, a 77 mil golpes praticados pela internet. Em 2023, nós criamos uma delegacia de combate ao estelionato em Santa Catarina, criamos um setor de movimentação financeira atípica, um Cyberlab para apurar os crimes virtuais e também fortalecemos a nossa delegacia de defraudações ADI. E aí aumentou 6 mil crimes, foi para 83 mil. E ele está estabilizado por conta da nossa atuação. O valor médio de um golpe, desses 83 mil BOs registrados, é de R$1.000. Nós presumimos que cerca de 800 milhões de reais saem de Santa Catarina por ano para organizações criminosas do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Salvador, Pará e diversos outros estados da federação. Porque o criminoso que pratica esse golpe não é daqui. Então, além de praticar um golpe contra uma vítima daqui, ele leva embora o dinheiro daqui. Por isso que nós ampliamos e multiplicamos as operações com duas situações: pagamento diário para os policiais irem até São Paulo, ou Rio, ou Fortaleza, e pagamento de passagem aérea, porque antes não se pagava. Então o que acontecia? A gente chegava no primeiro laranja, que recebia o dinheiro da conta. Só que esse cara ganhou 100 pila para fazer a movimentação. Eu tenho que pegar quem é a mente pensante. Então, quando a gente vai nesse laranja, a gente consegue identificar as outras camadas da organização e prendê-los. É esse o objetivo, porque daí o cara vai saber, não, vamos para Santa Catarina, porque lá eles prendem por estelionato. Quando a gente chega num estado sem mandados de busca e apreensão ou de prisão, de estelionato e golpes, as pessoas, vocês fazem isso lá? Não, a gente faz, porque isso está prejudicando muito os cidadãos catarinenses. Então a gente tem que focar aonde está o dinheiro saindo de Santa Catarina. Mas a gente não deixa de trabalhar no tráfico, no homicídio, no roubo, mas criou estruturas para poder combater esse tipo de crime que lesa todas as pessoas, fora as que não registram ocorrência, que muitas não registram ocorrência.
Então, nós temos essa dinâmica também de prevenir e reprimir a prática desses golpes. Nós temos aí 533 delegacias em Santa Catarina, 337 imóveis próprios e 68 imóveis locados. São 405 prédios, se não me engano, espalhados por Santa Catarina, porque tem uma delegacia em cada cidade. Uma delegacia em Chavantina, tem delegacias aqui, que são 4. Temos em Chapecó 3, 6, 9, 10 delegacias e assim vai. Então nós temos 533 delegacias no estado de Santa Catarina, com esse número de imóveis, 1.794 viaturas, 2 aeronaves, agora uma que a gente aprendeu no tráfico de drogas está usando, um helicóptero, hoje 3.129 policiais ativos e 181 cetistas, que são aqueles que se aposentam e voltam para trabalhar. E a nossa meta é a investigação. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é fazer trabalho ostensivo. Trabalho ostensivo e ordem pública é missão da Polícia Militar de Santa Catarina. Nosso trabalho é investigar crimes, fazer com que aquele autor do crime seja levado ao judiciário, processado e condenado, porque a pena tem uma tríplice função. O cidadão tem que pagar pelo que fez, as pessoas têm que ver que se ele cometeu um crime e ele foi preso, as pessoas não vão cometer crimes, isso gera uma prevenção, as pessoas começam a ver, aqui não tem impunidade, então eu não vou cometer crime, porque se eu cometer eu vou preso. E a terceira função da pena é ressocialização do indivíduo. Então a gente tem trabalhado com essa missão na Polícia Civil de Santa Catarina. Vou tentar passar um vídeo aqui. Bom, depois eu passo. E aí, a Polícia Civil tem sido reconhecida no Brasil e no mundo como uma polícia que resolve 80% dos homicídios num patamar superior ao do Canadá. E várias polícias do mundo têm nos visitado e têm visitado essas polícias, como foi o caso de uma visita que nós fizemos no Colorado. Há uma sistemática de polícia integrada e presente na sociedade, que essa é a nossa função. Estivemos fazendo um curso numa instituição americana, na África, aonde Angola e outro estado pediu o nosso sistema único de denúncias, porque Angola quer esse sistema único de denúncias para a utilização. Então a gente tem conseguido dar um retorno e com o Cyberlab, que apura crimes pela internet, nós identificamos 6 crimes que foram praticados fora do Brasil. Um em Portugal, 2 no México, na China, na Itália e na França. Indivíduos que pretendiam praticar atentados e foram identificados antes da prática do atentado pela Polícia Civil. Nós comunicamos os países e o jovem da Itália, por exemplo, ia praticar um atentado na escola onde ele estudava e foi apreendido pela Polícia Civil italiana. Prendemos o maior estimulador de ataques contra a própria pessoa, de automutilação. Ele estava lá em Portugal, um brasileiro estava em Portugal, usava pessoas para criarem aplicativos para ele, criarem perfis nas redes sociais, números de telefone. Tanto é que inicialmente nós achávamos que ele estivesse em Santa Catarina, mas conseguimos, através de uma investigação aprofundada, descobrir que a pessoa de Santa Catarina não era esse adolescente, mas esse adolescente chamado Micaias estava lá em Portugal e usava pessoas daqui para a criação de estruturas para estimular pessoas a praticarem atentados contra escolas, atentados contra si mesmas. Então a gente tem feito várias missões e intercâmbios. Para vocês terem uma ideia, eu gosto de falar um pouco sobre produtividade, porque a gente tem BIs lá que analisam a produtividade. Até que Xerê, no ano passado, foi a delegacia regional a segunda delegacia regional que mais produziu no estado, por isso que há 2 anos seguintes é contemplada com prêmios em razão da sua produtividade. A gente está contemplando a meritocracia. Quem produz mais, ganha mais. E temos um outro processo de valorização da que melhor atende. Então nós valorizamos a produtividade e a qualidade do atendimento. Como que a gente valoriza a qualidade do atendimento? Pesquisa de QR Code. Então,
O cidadão chega na delegacia, vai ter um QR Code, ele faz a avaliação, onde tem várias perguntas lá, e ele responde, a gente faz a avaliação das delegacias e premia as delegacias mais bem avaliadas. Mas, vamos lá. Temos aqui situações envolvendo mandados de prisão, inquérito instaurado, inquérito remetido ao Poder Judiciário, mandado de busca e apreensão cumprido. Vejam bem, nós aumentamos em 1,7% a produtividade de inquéritos encaminhados para o Poder Judiciário, de 22 para 23, e de 23 para 24 em 2,65%, mesmo com redução de efetivo. A gente perdeu 15% de efetivo e aumenta a produtividade. É difícil ter uma empresa que consegue reduzir o número de pessoas e aumentar a produtividade. Inquéritos instaurados, ou seja, investigações que começam. Nós aumentamos aqui em 3,03% e depois mais 1,24%. Mas o meu foco é prevenção e repressão. Então, eu estou focado nisso aqui. Tem muita investigação já tramitando. 47 mil, 52 mil investigações tramitando. Mas o que isso está convertendo em prisão? E aqui nós temos um dado. Nós, em 2022, tínhamos 52 mil investigações tramitando, que geraram 3.627 mandados de prisão. Quando nós começamos a criar mecanismos de valorização das unidades policiais e começar a cobrar, olha, tu tens uma estrutura X, mas tu não estás produzindo como tu deve produzir. Só que eu estou lidando com uma empresa. O servidor público tem que entender que ele é estável, mas ele tem que cumprir as suas missões. A gente recebe salário para isso. A gente não pode valorizar o indivíduo que não trabalha da mesma forma que o indivíduo que trabalha. Então, deixar o cara vadiar é injusto porque ele está trabalhando. Porque o cara está recebendo o mesmo salário no setor público. Então, a gente começou a criar mecanismos de avaliação de produtividade. Vamos lá. Então, a gente convertia 3.600 para 52 mil. Em 23, a gente conseguiu converter 6.041 para 53 mil. Então, 15% dessas investigações ensejaram mandado de prisão. Aumentou muito com relação a esses 8%. Quase que dobra. E aí, nós continuamos a aumentar a produtividade de mandados de prisão no ano de 2024. Mas 2023 já foi um ano histórico. E bater essa marca aqui já foi difícil. Mas nós conseguimos levar a prisão por mandado de prisão 6.412 pessoas. Fora as presas em flagrante delito, fora as presas pela Polícia Militar. Que se for somar isso tudo aqui, dá 30 mil pessoas presas num ano aqui em Santa Catarina. Mandado de busca e apreensão, porque não adianta eu só prender. Eu tenho que buscar prova de que o cara cometeu o crime. Se eu só prender o indivíduo e não tiver prova, ele vai ser solto. Aí o que nós fazemos? Investigação, cumprindo o mandado de busca e apreensão. Lá na casa do cara, pegar as provas, pegar o celular, pegar o que tem de prova. E aí a gente aumenta também essa produtividade em mandados de busca e apreensão, chegando a 8.819 mandados em 2024, mesmo que eu tivesse 3.626 policiais em 2022 e 3.129 em 2025. Porque o governo anterior não fez nenhum concurso, nós estamos enfrentando um problema. Já fizemos um concurso para delegados e psicólogos policiais, gestão de informação, e vamos começar a atuar. Estamos tratando com o governador Jorginho do concurso para escrivães e agentes. E aí, isso aqui, indicação de autoria de mortes violentas. 2023 a gente conseguiu aí 80%. Esses de 2024 ainda estão sob investigação, muitos deles. Esse patamar vai continuar aumentando, acho que vai chegar a 80%, que é a nossa meta. E aí, nós tivemos aqui uma situação importante, onde resolvemos até agora 87% dos feminicídios aqui em Santa Catarina. Estamos caminhando para 100% em parceria com a Polícia Militar. O que é importante? Nós fizemos em 2023 460 operações. E em 2024, 993 operações.
Mas isso acontece porque a gente começou a contar no mês de março. Né? Nós não contávamos efetivamente, porque eu queria um dado importante, porque através das operações de uma planilha que os policiais preenchem e confirmam com os BOs, eu consigo saber quantas operações foram realizadas, se são de organização criminosa, se não são, que tipo de organização é, se teve apoio do helicóptero, se teve apoio do Canil, se teve apoio da CORE, porque a gente precisa de dados. E aí, nessas 2.033 operações, nós movimentamos 39 mil policiais. Nós temos 3 mil e alguma coisa. Então, cada policial desses 2 anos e meio participou de pelo menos 10 operações. E aí, nós começamos a falar um pouco sobre as entregas do governo Jorginho, material bélico. Fizemos a maior aquisição de fuzis, 155 fuzis em Santa Catarina. A última aquisição havia sido feita em 2015, com 100, e agora nós já estamos comprando mais de 350. Porque eu quero que cada policial civil de Santa Catarina, na investigação, tenha o seu próprio fuzil. Vinícius, porque ele vai levar o fuzil para casa. Eu quero que ele tenha o fuzil com ele. Por quê? Porque se tiver uma ocorrência, quando ele estiver em casa, ou quando ele estiver se deslocando, ele vai ter condição de atender, porque ele vai estar com uma arma de alta potência. E ele vai ter condição de dar a sua vida em prol da vida do cidadão. E isso decorre de um protocolo, chamado Protocolo Presente, que nós buscamos nos Estados Unidos, em West Jordan, onde, em situações de atentado em escola, os policiais da região, de onde moram, ou do local de onde trabalham, têm um contato direto com os diretores de escola. Então, se o diretor de escola vê alguma coisa suspeita, ele manda uma mensagem para o policial, que já vai lá e se desloca rapidamente para a escola. Esse é um objetivo de pronta resposta que nós temos, por isso que se ele tiver com fuzil, com seu colete, ele vai ter condição de enfrentar o criminoso. Por isso que a gente quer que cada policial tenha um fuzil para defender a sua família, defender as pessoas da sua comunidade e defender os nossos estudantes. Fizemos a maior aquisição de munição da história para treinar os policiais. Então, a cada 6 meses, todo policial está passando por treinamento de arma, porque ele tem que estar capacitado, se precisar dar um tiro, garantir que seja no alvo, que ele não é resistido, possa proteger a vida de vocês e da família de vocês. Nós fizemos aí a aquisição e entregas de 499 viaturas. Nós temos um projeto em que nós não queremos viaturas com mais 5 anos de uso ou 80 mil quilômetros. A gente tem que dar uma viatura decente para o policial arriscar a sua vida em prol das pessoas. E falando nisso, eu trouxe uma viatura nova aqui para a Xixi, está ali na frente. Uma viatura S10 aqui para a cidade, por conta do trabalho. Eu e o Dr. Calfas aqui fizemos uma articulação, ela já está ali na frente, colocadinha, bonitinha, com caixa para atender os criminosos. Em tecnologias, a gente adquiriu 1994 novos equipamentos, computadores avançados, que têm por finalidade serem utilizados em investigação. Hoje a gente está utilizando muitos softwares, e a gente precisa de computador de alto desempenho para poder fazer rodar esse software. Não dá mais para usar um 486 MS-DOS, né? E melhorar. Então essa é a critério tecnológico. Isso aqui já foi comprado, 775, 481 e 38. Só que esse ano a gente tem muito mais coisa para executar ainda e vai ser entregue muito mais coisa. Questão de obras e reformas, nós estamos reformando, melhorando ou qualificando 85 prédios já, e ainda tem muitos projetos pela frente para melhorar as estruturas de atendimento ao cidadão, uma estrutura pintada, pode ser simples, mas tem que estar pintada, limpa, decente. O governador fica puto quando ele vê uma delegacia suja, com a bandeira estragada, um mato na frente. Então, cada delegacia que eu passo, se tem um mato na frente, eu já ligo. Não, se o governador passar aí, vai sobrar para mim. E as que não tem, daí as que estão limpinhas, eu elogio. Né? E aí, então, a gente tem muito dinheiro investido, porque o nosso planejamento do governo Jorginho, ele ampliou muito investimento em segurança. O nosso orçamento era de 74 milhões lá em 2022, ele salta para 118 milhões agora em 2025. Tudo para investimento, para a gente poder adquirir esses fuzis, esses computadores, essas viaturas e melhorar os nossos prédios. Sem contar ações de valorização do policial. Porque um policial, um bombeiro, bem qualificados, bem treinados, bem valorizados, eles vão trabalhar muito mais. E aí são essas obras futuras aí que a gente está integrando, mais
16 milhões. Temos 14 servidores para virtualizar o nosso processamento gráfico, licenciamento de softwares estratégicos, mais aquisição de 121 computadores de alta performance que custam entre 20 a 30 mil reais cada um, porque os nossos criminosos usam tecnologia, a gente precisa de tecnologia de ponta. Adquirimos um software francês que faz em 3 segundos o que o policial demoraria 12 horas para fazer, uma análise de dados, mapeamento e geolocalização. Então, se acontecer um sequestro aqui, o criminoso, como aconteceu em Criciúma, usar aplicativos, a gente consegue fazer todo o rastreamento do indivíduo com base nesse software e com autorizações judiciais. Fizemos a aquisição também de um outro software chamado Clearview, em que eu pego a foto de um suspeito, coloco no sistema, eles têm bilhões de fotos armazenadas, é uma empresa americana, e ela me traz todas as fotos que esse cara tem na internet. Facebook, Instagram, mesmo que o Instagram e o Facebook não sejam dele. Nós identificamos um autor de um roubo de banco em Criciúma, porque a gente conseguiu um posto de combustível, uma fotografia dele, uma imagem, lançamos no sistema, identificamos que ele frequentava um bar em São Paulo, que ele apareceu no canto de uma foto no Instagram desse bar. Fizemos uma campanha lá no bar, conseguimos prender que ele frequentava constantemente esse bar. E com o uso de tecnologias, nós vamos adquirir mais, como eu disse para vocês, 300 carabinas Arad 55B, vai ter mais 50 fuzis calibre 7.62 para enfrentar criminosos que fazem assalto a banco, 3.080 coletes. Eu não admito que um policial civil tenha um colete vencido para trabalhar. Então isso não acontece mais. Estamos também fazendo aquisição de coletes para chamados Sprint, que recebem tiro de fuzil 7.62 e não há a transfixação para as unidades especializadas. Estamos adquirindo mais 97 viaturas, eu menti, falei que era 99, mas é mais 97, com um recurso já assegurado em processo de licitação para serem distribuídas para as unidades policiais. Estamos entregando salas lilás, já entregamos 41 salas, que são salas que têm por objetivo atender a mulher vítima de violência doméstica que vai com o filho. Ela não vai ser atendida num balcão normal de delegacia, nas delegacias, ela vai ser atendida, e já tem várias dessas salas, em um local onde a criança vai ficar muitas vezes esperando, brincando, para que a mãe possa ser atendida. Em algumas a gente está fazendo separação por vidro, para a criança ficar brincando numa brinquedoteca e não ouve o que está sendo discutido ali, o que é uma revitimização da criança. Você escuta a discussão em casa, brigas, agressões, e aí tem que ir para uma delegacia de polícia ouvir as mesmas coisas. E aí, a gente está trabalhando muito na questão da saúde do servidor, tem que ter uma longevidade do nosso servidor, a gente tem que se preocupar com ele, questão de aquisição de cadeiras e apoios ergonômicos, contratação psicoterapêutico para policiais civis. Nós temos os núcleos que são da saúde ocupacional, a gente tem monitorado isso. Fizemos aí um projeto importante de perfil profissiográfico, a gente tem entender qual o perfil do policial, o perfil epidemiológico, saber por que o policial fica doente e aonde ele mais fica doente, porque a gente quer agir nessa área e evitar que ele tenha uma depressão, que ele tenha ansiedade, para evitar até que acabe saindo do trabalho por atestado médico, e também um projeto de crime organizacional, porque se o clima estiver bom na unidade policial, vai se produzir muito mais. Se a gente estiver brigando com o outro, não vai ter condição. A gente sabe pelas empresas, se começa a ter discussão em setores, não vai ter mais atendimento de qualidade. E aí, nós temos aqui mais 47 milhões para fazer entregas futuras, e quando a gente fala em gestão administrativa da polícia, nós procuramos criar melhoria da gestão. Então, nós tínhamos vários cargos lá que não tinham sentido, a gente transformou esses cargos, criamos o CyberLab, que identificou mais de 300 casos de crimes pela internet, criamos um projeto de departamento especializado nas cidades com mais de 2 mil habitantes, então tem unidades especializadas para roubo, homicídio e tráfico. Nas que tem mais de 300, nós temos uma delegacia só para estelionato, uma delegacia de proteção animal, uma para lavagem de dinheiro, para poder tirar o dinheiro do criminoso. Não adianta a gente só prender o cara, porque é como se fosse um diretor de empresa.
o gerente. A gente tira o cara e vai preso, o outro vai assumir o lugar. Se a gente não quebrar o patrimônio daquela organização criminosa. E aí, criamos esses departamentos de polícia para saber que o cara vai investigar só roubo, um só homicídio, um só tráfico, um só estelionato, o outro vai cuidar da questão animal e o outro de lavagem de dinheiro. Nas maiores cidades, e a cidade que atinge 2 mil habitantes ou 300 já vai mudando de patamar. Temos esse Cyber Lab, que é um projeto fenomenal. Nós temos os 4 caras lá monitorando os grupos, tudo que há de podre na Dark Web, na Deep Web, pedofilia, vazamento de senha. O que vocês imaginam passa pela internet? Nós não tínhamos uma diretoria de pessoas, nós criamos ela para ter um setor de saúde ocupacional, um de remuneração e outro exclusivamente para atos e movimentações. Criamos as delegacias de combate à corrupção, e já temos 5 implantadas, a próxima vai ser a de Lages. As nossas delegacias de combate à corrupção em 2022 haviam feito 8 operações de combate à corrupção, em 2023 a gente fez 24, e em 24 a gente fez 40 operações de combate à corrupção contra a malversação de recurso público. Nós criamos um setor de operações com cães e organizamos, porque o cão é importante para localizar pessoas, localizar corpos, localiza foragido, localiza drogas e armas, é um equipamento extremamente necessário. E aí nós regulamos algumas questões, por exemplo, como o estágio probatório. O cara entrava na polícia e nomeava, nomeava. Então, a partir dali, se ele reprovasse na academia de polícia, se ele enchesse o saco, se não trabalhasse, nós não tínhamos nenhum mecanismo para demiti-lo dentro do estágio probatório. Então, o governador Jorginho fez um decreto, e aí agora a gente avalia o cidadão a cada período de tempo. A polícia militar e no corpo de bombeiro já funciona assim. E aí, nós tínhamos uns malas que entravam, só para encher o saco, não sei como é que passava um psicotécnico, maluco para tudo. E aí nós resolvemos criar isso. Então os caras estão sendo avaliados a cada 6 meses. Se tiver alteração, ele vai para a rua antes de completar o estágio probatório. Criamos mais um projeto que foi acautelar armas para os policiais aposentados. O policial aposentado ia lá na delegacia geral, entregava a arma funcional e ia embora. Saiu o ato do Diário Oficial, o cara ficou 35, 40 anos trabalhando na polícia, tinha que sair correndo comprar uma arma, burocrático, difícil de adquirir arma, hoje está mais difícil ainda, e aí ficava a ver navios. Nós fizemos uma resolução permitindo que o funcionário aposentado ficasse com sua arma, porque ele não vai deixar de ser um policial, ele prendeu um monte de gente na vida, e a gente precisa dar segurança para esse cara. Então, isso foi um marco importante para garantir que o policial não deixasse esse policial de uma hora para outra, ficasse com uma garantia de segurança. E aí, pessoal, a gente também tem um projeto de análise financeira de investimentos. Vejam aqui a quantidade de investimentos, e até a gente tem PIs que eu consigo identificar quanto uma delegacia de Xanxerê gasta por inquérito policial, quanto que é de energia, quanto que é de pessoas, quanto que é de gasolina, porque eu tenho que entender essa dinâmica, para mostrar para as pessoas, olha, eu preciso investir nessa delegacia porque aqui tem uma demanda maior. Porque se eu vou ficar dando tiro no escuro, eu não vou chegar a lugar nenhum. Tem que entender, né? A gente está procurando valorizar nomes técnicos para as funções, realizar os concursos, capacitar cada vez mais os policiais civis e a gente tem que tratar a coisa com técnica, né? Botar as pessoas certas nos lugares certos. Valorizando cada vez mais os policiais, resolvemos a questão do vale alimentação, que desde 2012 não recebia recomposição, resolvemos uma questão previdenciária, resolvemos a questão do auxílio uniforme, conseguimos aumentar o valor de áreas para os policiais fazerem as operações, por isso que as operações se multiplicaram. Estamos trabalhando aí com novos policiais, uma previsão de um novo concurso. Na academia de polícia nós fizemos 108 cursos, 2.430 policiais capacitados ao todo, com 8.251 capacitações e 519 turmas, mais de 11 mil horas de capacitação. Nós temos uma gestão estratégica também na Polícia Civil desde 2023,
nós criamos um planejamento estratégico pautado em 4 bases: governança em relação com a comunidade, melhoria dos processos, porque tinha processo que era muito demorado e tinha processo que precisava ser simplificado, você perdia muito tempo no processo. Por exemplo, uma revisão de uma viatura, esses dias eu vi R$651 o valor da revisão. O processo teve 330 páginas. Vamos melhorar isso. A gente vai ficar só fazendo papel, mesmo que seja virtual. Ninguém vai ler 30 páginas para fazer uma revisão de uma viatura. Temos cadeia de valor e melhoramos a comunicação visual. Nosso planejamento estratégico também leva em conta orçamento e valorização, motivação e aumento efetivo. Nós utilizamos 2 metodologias, o BSC e o OKR, para construirmos um planejamento estratégico que teve aí a participação de uma consultoria especializada da nossa gestão de planejamento, ouvindo os gestores e abrindo para que todos os policiais civis se manifestassem acerca do planejamento estratégico e das ideias. Mais de cerca de 25% dos policiais se manifestaram, dando ideias, sugestões de onde que nós deveríamos chegar nos próximos anos. E aí então a gente criou o planejamento estratégico com missão, visão e valores. Porque uma instituição vai para frente se tiver uma missão. Nossa missão principal é investigar crimes. Qual é a nossa visão de futuro? Está aqui, atender com qualidade, ser referência internacional na área de investigação. Esse é o nosso objetivo. Valores: quero que o policial tenha iniciativa, eu quero que ele inove, que seja efetivo, que respeite, que tenha ética, que haja dentro da legalidade, que seja disciplinado e respeite a hierarquia. Temos um mapa estratégico 2024-2036. Então, o planejamento estratégico pauta os próximos 12 anos, com missão e visão dentro do planejamento estratégico, que foi encaminhado para todos, e aí as bases principais: governo e sociedade, gestão de processos integrados, situação envolvendo pessoas e recursos. Essas são as nossas bases de futuro da Polícia Civil de Santa Catarina. Sem recursos, eu não consigo valorizar as pessoas. Sem as pessoas, eu não consigo ter gestão por processo integrado. E sem gestão de processo integrado, pessoas e recursos, eu não consigo melhorar o nosso atendimento para a sociedade de Santa Catarina. Precisa, nessa lógica, no final são sempre pessoas. São pessoas que fazem a diferença, são pessoas que são a diferença. Tem uma história, um aforismo, que diz o seguinte: se quiser um ano de prosperidade, plante grãos. Bruno? Para plantar lá, Bruno, Matheus. Plantar milho, soja, em um ano vai ter a produção. Se quiser 10 anos de prosperidade, planta árvores, porque em 10 anos o eucalipto e o pinus vai estar produzindo. Agora, se quiser 100 anos de prosperidade, tem que investir em pessoas, porque pessoas são a diferença, pessoas fazem a diferença. Quando nós estivemos em Israel, no ano de 2023, eu consegui identificar que pessoas fazem a diferença. Cheguei lá, eles tinham um país no meio do deserto. Deserto, tem água, só mar, e oliveira e deserto. Os caras com 8, 9 milhões de habitantes aí têm uma potência porque eles investiram em educação, eles investiram em pessoas. E hoje eles têm parcerias com a Jordânia, Egito, com os Emirados Árabes, porque eles disponibilizam tecnologia. As pessoas precisam de tecnologia na plantação, as pessoas precisam de tecnologia para questões educacionais, para questões de segurança. Então eles usam o conhecimento que eles têm para obter alianças. Essa é a grande sacada de Israel, porque eles resolveram investir em educação, resolveram investir em pessoas. E aí Israel é o que é hoje por conta de pessoas. Israel é um pouquinho maior que Santa Catarina, mas é uma explosão na área tecnológica por causa de pessoas. Pessoas fazem a diferença e pessoas são a diferença. E aí nós estamos consolidando a estrutura de governança para a execução estratégica por meio de projetos. Por isso que a gerência de planejamento fica vinculada ao gabinete de delegacia geral.
porque nós temos vários líderes de programa, gestores de projeto e equipes dentro dos projetos para serem executados. Não adianta eu colocar no papel se não tiver pessoas para transformar aquilo que está no papel em realidade. E aí eu perguntava, quando estive lá em Castro Roque, na polícia no Colorado, como que eles conseguiam fazer diferença movimentando corações, né? Tem isso, não adianta ter o corpo só da pessoa, tem que ter a alma dela para fazer a diferença. E aí tu precisa, como eu disse, de pessoas. E aí tu tem que começar a convencer pessoas. Então tu convence as pessoas do projeto. E aí tu pega essa pessoa convencida e faz com que ela convença outras. E assim começam as mudanças de paradigma no setor público. Nossa cadeia de valor é baseada em processos estratégicos e processos de suporte para os processos finalistas. Você tem que ter estrutura para dar respaldo para esse pessoal que está na atividade fim. E aí, essa é a nossa cadeia de valor. Não vou ficar falando sobre ela, mas é nível de macro processo. Nós temos mais de 3 mil processos na Polícia Civil, mas esses aqui são os macro processos. Nós também estamos melhorando a nossa comunicação social, porque o criminoso ele tem que saber que a polícia prende. E ele vê a rede social. Ele sabe, quando sai na imprensa, que é a nossa parceira, que os criminosos não são presos. Então, a nossa comunicação social não é para fazer promoção de áudio deles, não. É que a minha é separada de tudo isso. Eu mesmo faço a minha. Porque a comunicação social institucional, ela deve ser impessoal e deve estar pautada na divulgação das ações da instituição para demonstrar que ela é forte e que está aí para combater o crime. A questão da gestão tecnológica, nós temos vários projetos também que nós desenvolvemos dentro da Polícia Civil, porque eu não consigo dizer para uma empresa, eu preciso disso. Até ela começar a desenvolver, eu vou perder tempo e vou gastar muito. Então, o que já está pronto no mercado, a gente compra. Mas o que não tem pronto no mercado, a gente desenvolve, como o inquérito policial digital. Nós desenvolvemos uma ferramenta que é o inquérito policial digital, que vai estar conectado no meu próprio doutorando e vai ter uma tramitação direta. Então não vai ter mais papel. Hoje o escrivão de polícia, ele tem que escanear o inquérito policial e jogar no e-prop. Então ele perde 5 dias escaneando o documento. A gente não quer mais isso. A gente quer que o policial só aperte um botão, transmitindo para o Poder Judiciário e ele tem as informações do inquérito digital. Com degravação dos depoimentos em audiovisual, tudo com uso de tecnologias. Então a gente tem aí um monte de entregas que a gente tem construído aqui. Uma coisa assim de louco. Rede CNPJ, Organização da Operação Veraneio, Sistema Foragidos, o CITEL, que é uma implantação de sistema desenvolvido pelo Procurador-Geral da República do Ministério Público do Rio Grande do Sul para informações de inteligência. Antes nós tínhamos que mandar uma carta precatória pelo correio para tomar um depoimento de alguém em São Paulo. Agora a gente tem um sistema no Brasil todo para que o depoimento seja tomado virtualmente. Então não se perde mais tempo. A gente ficava um dia do mês para fazer um relatório da jornada de trabalho. A gente tinha que imprimir, assinar, escanear, devolver. Hoje é virtualizado também. Temos um transcritor que faz a transcrição dos depoimentos, que a gente toma em audiovisual. E aí tem mais muita coisa sendo desenvolvida aí, melhorada, como o SINT3, que é um sistema de denúncias. A gente está criando um data lake para armazenar todas as nossas informações, porque a partir do inquérito digital vai ter muita informação para ser armazenada, depoimento, extração de dados de telefone e assim por diante. Estamos criando um app para um time de local de crime. O cara não tem que ir com uma prancheta, né, lá no local de crime ele vai fazer pelo celular, bater as fotos, ele está ali como tem que ser batida a foto. Isso vai para o relatório de investigação. Nosso almoxerifado não tinha um sistema também, era tudo no Excel, nada contra o Excel, mas a gente pode melhorar cada vez mais. Né? Eu gosto do pessoal, eles colocam os termos assim em roadmap. Então, hoje a gente perde um tempão fazendo pedido de diária. A gente criou um projeto para diárias, por exemplo, aplicativo da PC Cidadão, nova delegacia virtual, gestão de bens apreendidos, e muita coisa
A gente está desenvolvendo, nossa equipe de desenvolvimento, tem 30 desenvolvedores lá, policiais e contratados que fazem desenvolvimento de tecnologias. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa dinâmica. O governador tem pedido para a gente ter qualidade no atendimento ao cidadão catarinense, linha dura contra a criminalidade. A gente até usa um bordão, né? A Polícia Federal está tendo um plano como ronca. Nós conseguimos diminuir os índices de crimes violentos. Nós temos um problema que é o aumento de letalidade policial. Os criminosos estão entrando mais em confronto com a polícia, estão morrendo mais, então a gente consegue diminuir homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios. Aí, como a gente está aprendendo mais, a gente está entrando mais em conflito e tem mais criminosos morrendo. Aí eu fui cobrado por alguns canais de imprensa: o que vocês estão fazendo com relação a esse aumento de mortes? Só se a gente não prender mais, ou não mais na casa só. Eles estão reagindo, eles não querem ser presos, a gente multiplica o número de operações e os caras entram em confronto. Semana passada a gente estava numa operação, uma força-tarefa, nós temos com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Federal, que chama FIP. Um dos criminosos reagiu e acabou sendo morto. Que a gente vai ser apurado, o Ministério Público vai apurar a situação, não tem ilegalidade nenhuma, mas é algo que eu não consigo conter. Não consigo dizer: não ataque os policiais, o cara não vai atacar. Se ele atacar, a gente vai dar uma resposta à altura. Então esse é o nosso único índice que aumenta, mas eu não sei se é tão ruim assim também. Não vou falar nada para o. Mas esse é o nosso trabalho, pessoal. A gente está à disposição de vocês. O governador Jorginho pede que a gente venha conversar, para que a gente busque sugestões, ideias. É sempre um processo de construção. Obrigado. Doutor Ulisses, então agradecemos a sua explanação. Acredito que todos ficou muito claro, para todos nós, né, o excelente trabalho que a polícia vem realizando. Agradecemos também, em nome da Associação Empresarial de Xinxerê, CDL, e também a Delegacia de Polícia Civil de Xinxerê, a vinda de vocês aqui. Bom retorno aos vossos lares e fiquem à vontade, a associação está aqui, é um espaço de vocês, bem como a CDL, né? Estamos aqui sempre para ouvi-los e para auxiliá-los. Até breve. Sim, por gentileza, ali. Obrigado. Dispõe. Doutor Ulisses, a sua colocação aqui me levou uma reflexão na questão dos crimes cibernéticos, que estão em média de R$1.000 mais velho que o golpe, né? Eu sou vice-presidente da FEComércio de Santa Catarina, onde nós identificamos os crimes que ocorrem agora no varejo físico. E o varejo físico está tendo que repassar o faturamento de quem paga corretamente. Então, eu gostaria de ter uma sugestão, principalmente da nossa parte, até mesmo acompanhado do presidente do Conselho de Segurança, aqui, o Sérgio Dia, né? o Pico, foi o ex-presidente, né? Nossa diretoria. E a gente está, inclusive, discutindo a questão das pessoas não estarem registrando boletim de ocorrência, até porque você não consegue reconhecer a quantidade de crimes que ocorrem nesse sentido. Nós estamos trabalhando em incentivar, inclusive, as pessoas lesadas a isso. E também na questão que a gente já sabe que tem grupos organizados. A gente sabe que tem o escândalo por causa da dependência. Pegando o crime, o cara rouba para tocar lá na boca de fumo. Mas tem já o grupo de pessoas organizadas que vêm de outro município, lesam o comércio físico. E eu gostaria de saber, da mesmo exemplo que nós temos aqui no Departamento da Agricultura, se também a Polícia Civil poderia criar um estudo para que criasse condições de começar a avaliar, então, pelo menos, esse crime organizado, que são pessoas que vêm aqui para Xanxerê ou vêm para qualquer outro município, em grupo de 2 ou 3 pessoas, e vêm com a intenção que é um crime organizado. Vou te citar um exemplo. Vou dizer semana passada. Uma conhecida minha trabalha com joias. Ela tem uma loja de joias física e tem as representantes dela. Ela parou num local em Florianópolis, encostou o carro, os caras com chapolim evitaram que ela fechasse o carro, entraram ali, levaram a bolsa dela. Tinha poucas joias na bolsa pessoal, que ela estava fazendo entregas, e ainda bem que levaram a bolsa do porta-malas, que tinha mais joias. Placa do carro clonada. O carro em tese de Minas Gerais. Fizemos a identificação chilenos que estavam praticando esse crime aqui. Praticaram vários crimes.
Os caras foram presos, autores de furto. A legislação é branca, autor de furto. A doutora aqui pode até requerer a prisão preventiva, mas o juiz vai dizer que não consigo decretar, porque não tem gravidade, não tem violência. E aí a gente tem um problema que é a legislação penal. A legislação penal mesmo do furto é muito branda, mas já vou responder a tua pergunta da questão de estruturação. Nós conseguimos chegar a um patamar qualificado de resposta nesses crimes aí mais complexos. Agora o nosso próximo passo é melhorar a questão dos furtos. Tentar fazer com que os autores sejam identificados em vários, visando garantir ordem pública e repetição de crimes, tentar fazer os pedidos de prisão desses indivíduos de forma mais estruturada, com mais gente na rua trabalhando. Agora a Polícia Militar vai ter mais uma leva de oficiais e soldados também que vão para as cidades atuar nessa questão de prevenção. Nós temos aí um dos menores efetivos do Brasil, né? A Polícia Militar é o menor do Brasil proporcionalmente, e a gente tem dado conta. Só que a gente tem falado para o governador que a gente vai precisar dessa recomposição, porque um dos problemas também é essa questão da falta de efetivo. Muitos policiais entram e passam por outros concursos, então a gente tem uma evasão muito grande. O governador quer resolver isso aumentando o salário base. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro, melhorar a legislação penal, isso não tem dúvida. Segundo tópico, estruturar as unidades para poder agora começar a combater os furtos, que dão um prejuízo muito grande, as pessoas não registram efetivamente. E é uma ofensa, sabe? O cara entrar na tua casa, eu tenho um sítio lá em Orleans, eles entraram no meu sítio e fizeram um furto. Consegui identificar o cidadão, eu fui atrás. Mas é triste ter o teu negócio furtado, se sente violado enquanto cidadão. Então nós temos um próximo passo, com a melhoria do efetivo, é poder focar mais nessa questão dos furtos, atuando em parceria com a Polícia Militar. Agora vamos chegar para o prefeito. Vem cá, prefeito. Claro, pode falar. Está aberta a pergunta, não sei Bom, se sabe. Faz uma sugestão e também entender se é possível ou não. Todas as empresas, aí, o comércio, tudo tem uma câmera na frente do seu estabelecimento para dar a sua segurança. E por que a gente, não sei se pode ou não, integrar todo esse sistema de monitoramento privado a um sistema único que a gente pudesse ter polícia por monitoramento praticamente de casa a casa, rua a rua? É possível? O que pode ser feito para isso? É possível. O projeto que o governador está fazendo de 30 milhões de reais para a instalação de 1.000 câmeras no estado vai admitir um software em que a gente consiga conectar câmeras de prefeituras, de particulares, tudo no único sistema. Lá na China funciona assim, em Israel funciona assim, é tudo conectado. Mas não adianta ter 2.000 câmeras ali para ficar olhando e não saber o que está acontecendo. A câmera rodando. Então as câmeras vão ser paradas e vão capturar a placa e face das pessoas, reconhecimento facial de placa. Então é um grande projeto, está sendo entregue. Nós tiramos recursos do nosso fundo estadual, cada um dividiu e mandou um pouco para a SSP fazer esse grande projeto aí de um software e a aquisição das câmeras, que vai permitir então a conexão. Então esse é o projeto. Eu quero que o prefeito do exercício venha aqui, por gentileza. Vem cá, Vinícius de Calças. Saiu. Vem cá, Vinitão, presidente dos Vinícius aí, presidente da CDL, presidente da CICS, por gentileza. Vamos entregar a viatura que está ali na frente. Chega aí, Vinícius. Faz aí. Pega a fatinha. E é para o doutor Vinícius e para vocês aí. Mas é de coração. Nosso amigo aqui é o coração valente. Agora tem o 7,5 lá na universidade.